Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula do ciclo de questões, tá? Esta aula é uma aula aberta, gratuita e estará disponível para quem é aluno de algum dos meus cursos lá na plataforma do aluno. Para quem não é, essa aula também vai estar disponível no meu canal do YouTube, ok? Vamos embora? Resolução de questões, código de ética profissional. É um código de ética fácil, é um assunto fácil, mas as bancas elas podem aí gerar dúvidas, conflitos e fazer com que a gente erre, né? Naquele momento, um dos momentos mais importantes da nossa vida, que é o nosso sonho, né? Na conquista de um concurso público que vai nos garantir estabilidade, tá? Vamos dividir essa aula em dois blocos. O primeiro bloco, vamos tentar resolver as questões da Sebrasp. No segundo bloco, FGV. Intervalo entre um bloco e outro de 10 minutos. Para quê? Tomar água, descansar, repensar e etc. Tá? Vou apresentar a questão, vou fazer a leitura da questão e, após isso, eu vou também explicar a questão de um modo, inclusive, muito mais ampliado, tá? Para que vocês possam aprender melhor, beleza? E vou estar acompanhando vocês aqui no chat, os alunos que estão presentes nessa aula de modo ao vivo, tá? Vamos embora? Vamos lá. Questões Sebrasp. A primeira questão, tá? Devido ao dever de sigilo profissional ao psicólogo, é vedada a publicação em suas redes sociais e por qualquer outra forma de publicidade, os diagnósticos psicológicos, as análises de caso, os aconselhamentos ou orientações psicológicas que identifiquem a pessoa atendida, né? Eu quero que vocês me sinalizem se essa assertiva é verdadeira ou falsa, e esse é um modelo de questão da banca Sebrasp, tá? Ela vai trazer uma situação hipotética e logo abaixo, né, ela vai trazer algumas assertivas que você vai só julgar se é verdadeira ou falsa, tá? Vamos lá? Eu quero que vocês respondam no chat se é verdadeiro ou falso, se é certo ou errado. Geralmente a Sebrasp ele vai pedir para você julgar se é certo ou errado, tá? Vamos lá? Estão colocando um V, verdadeiro, C de certo, verdadeiro, ok. Vamos embora, tá? Ó, a maioria das pessoas, elas acertou, tá? Algumas pessoas erraram, sim. E eu acho que o erro, prestem atenção em mim, tá? Eu acho que o erro de algumas pessoas é justamente por conta dessa onda tecnológica, do que está sendo dito via Instagram, né? Inclusive por estudantes, tá? Pessoas antes de formadas já estão comunicando muitas coisas lá no Instagram, e isso está virando um fenômeno muito grande e incontrolável, eu diria, tá? Inclusive para os nossos conselhos regionais de psicologia, né? E por conta desse boom, tudo que a gente olha assim e diz assim, eu acho que isso é permitido. Acho que isso pode acontecer. E a gente precisa ter muito cuidado, tá? Quando a gente fala de sigilo profissional e de publicação, a gente precisa entender que é vedado nas redes sociais ou em qualquer outro meio de publicidade, de comunicação, de entrevista, a gente dar diagnóstico psicológico, analisar um caso específico, né, realizar aconselhamentos ou orientações que identifiquem a pessoa atendida, tá? Se a pessoa, de alguma forma, ela expressar que ela consentir é uma outra história, tá bom? Mas a questão, ela tá clara, objetiva e diz isso. Então, não pode. A gente é vedado de fazer isso, ok? Alguma dúvida, minha gente, restou? Não, né? Então, não inventem de estar colocando o diagnóstico de ninguém. Ah, porque da Xuxa, né? Eu acho que a Xuxa ela tem um diagnóstico tal, né? Não pode, minha gente. A gente não pode fazer isso, tá? Não podemos usar a ciência psicológica para esses fins, beleza? Questão tranquila, né? Vocês estão por aí? Me digam aí. Então, né? Agora, o perdão aqui está como questão. Ah, é. Correta, né? Porque está vedado, né? Beleza, vamos embora.
E aí eu trouxe algumas. Vocês conseguem ver? Me digam aí se vocês conseguem ver o quadro. Dá para ver direitinho, minha gente? Se vocês ampliarem aí no celular, consegue, né? Consegue ler. Ok. Porque é uma preocupação muito grande minha esses quadros. Ó, vamos falar sobre sigilo. Aí o que foi que eu fiz? Eu catei tudo aquilo que estava falando, né, sobre sigilo lá no nosso código de ética. O dever geral do sigilo é que ele é inviolável de alguma forma, tá? O psicólogo tem o dever de respeitar o sigilo profissional. Essa é a regra geral, a gente respeitar o sigilo. E para quem já assistiu minha aula, já sabe que o sigilo ele pode ser quebrado. Isso você já sabe, né? Ok? Também não é de alguma forma surpresa para ninguém, tá? Então, o sigilo tem o dever de respeitar, né? O psicólogo tem o dever de respeitar o sigilo profissional para proteger a intimidade das pessoas, grupo ou organizações atendidas, tá? A quebra do sigilo se dá quando? Em casos de conflito. E preste atenção nessa minha palavra aí, né, em negrito, conflito. Porque quando a prova, a banca vai abordar sigilo, ela não vai abordar geralmente por esse aspecto geral. Ela vai abordar um tema de conflito, né, entre a manutenção do sigilo e os princípios fundamentais do código. E toda vez que a gente optar por quebrar o sigilo, é uma opção que precisa ser fundamentada, tá? Em que? Na busca do menor prejuízo, exceto em casos previstos em lei. Ok? É desse jeito. Prestem atenção no termo conflito e principalmente na busca do menor prejuízo. Busca do menor prejuízo. Esse é o termo, ok? Limite da quebra do sigilo. Caso o psicólogo ele decida quebrar o sigilo por conta do menor prejuízo, ele deve se restringir a fornecer apenas as informações estritamente necessárias. Busca de menor prejuízo e informações estritamente necessárias. Para quem já assistiu minha aula, já sabe. São duas sentenças que a gente tem que levar para o dia da prova quando a gente for falar sobre sigilo. No trabalho com profissional não psicólogo, olha, já é uma outra hipótese, né, do sigilo ou da guarda do sigilo. A gente é convidado sempre a compartilhar informações, né? Principalmente se a gente trabalha numa equipe multiprofissional, apenas o que for relevante para qualificar o serviço é o que a gente vai comunicar. O resto a gente guarda. Ok, minha gente? Então, quando o meu trabalho exige que eu tenha ali um trabalho com outros profissionais, eu posso compartilhar informações? Sim, mas apenas aquelas informações relevantes para qualificar o serviço, ok? E depois disso, eu tenho que assinalar a responsabilidade de quem está recebendo aquela informação. Beleza? Equipe multiprofissional. E aí é uma outra coisa do sigilo do código, tá? Prestem atenção, documentos. Além da gente falar, né, assim, a comunicação ser verbal, tem a comunicação escrita, que são aqueles documentos, né, que também são compartilhados. E nesses documentos, o psicólogo, quem nos diz isso é o código, deve registrar apenas as informações necessárias para cumprir os objetivos do trabalho. Veja, é apenas as informações necessárias. É o que for estritamente necessário. É o que for apenas relevante. Veja, são esses termos que vocês precisam levar para o dia da prova. Porque são esses termos que vai te ajudar, que vão te ajudar a resolver questões de conflitos de quando a banca trazer algum caso conflituoso na prova. Ok? Beleza? Agora, no atendimento a crianças, adolescentes e interditos, também, aí, minha gente, dependendo da tua área, né, cai demais, tá? Principalmente na área jurídica, cai muito esse termo, esse tema, né? Então, no atendimento a crianças, devemos comunicar aos responsáveis o quê? O estritamente essencial. Ok?
Destino de arquivos e interrupção do trabalho. Ó, eu trouxe isso só para a gente poder ampliar mais, porque também faz parte do sigilo, da guarda do sigilo, né? Exemplo, os arquivos que nós produzimos. Existem três situações, tá? Exemplo, é, quando o trabalho ele é interrompido, quando há uma demissão ou uma exoneração do profissional, ou quando o serviço ele é extinto. Nessas três situações, o que é que eu faço com os documentos? Essa é uma pergunta conflituosa que as bancas adoram questionar, tá bom? Vamos lá ver. Ó, destino dos arquivos em interrupção do trabalho, tá? É dever do psicólogo zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais caso o trabalho seja interrompido por qualquer motivo. Então, o psicólogo, independente, né, do motivo, se há uma interrupção do trabalho, eu preciso zelar para o destino desses documentos. Nas duas situações. A primeira situação, se eu for demitido, o que é que eu tenho que fazer? O material confidencial deve ser repassado ao psicólogo substituto. Ok? Agora, vamos dizer que eu não encontro esse psicólogo substituto para repassar. Eu vou lacrar o material, né? Colocar ele em um armário com chave, que eu acho que ele já deveria estar, né? E quando o próximo psicólogo chegar, ele vai ter acesso a esse material. Ok? Beleza? Segunda situação hipotética, se o serviço for extinto. Né? Ou seja, não vai ter mais o serviço de psicologia ali. E o que é que as bancas dizem? Que a gente precisa juntar todos os documentos e queimar. E essa direção está errada. A gente não pode incinerar ou queimar qualquer tipo de documento produzido. Se existir um serviço de psicologia e não vai ter mais, ou seja, não vai ter nenhum psicólogo que vai chegar depois, o que é que a gente vai fazer? Devemos informar o Conselho Regional de Psicologia. Se a banca for mais sagaz ainda, ela pode dizer que a gente precisa informar ao Conselho Federal. Não, minha gente, é o Conselho Regional de Psicologia. Ok? E aí o conselho ele ficará encarregado de dar vazão, tá bom? Ok? Depoimento em juízo, tá? E aí a gente encerra essa parte do sigilo, porque é uma outra coisa que cai muito em prova, principalmente da área jurídica, né? Pode cair para nossa prova da saúde, não tem problema também, tá? Tá no Código de Ética, a gente pode receber essa questão. A ser requisitado para depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações, mas sempre considerando e respeitando as previsões do Código de Ética, que são essas todas do sigilo, né, que a gente viu anteriormente. Ok, minha gente. Também, quando a gente vai depor em juízo, a gente precisa seguir todas essas recomendações, tá? Do sigilo. E quando o atendimento foi online, a pergunta aqui da Maria C. Cavalcante é uma pergunta super importante porque ela traz essa tendência nova, né? Que muitas bancas gostam de perguntar e particularmente eu também, tá? Ó, quando o atendimento for online, né, você tem um tempo de guarda, tá, daqueles documentos. Veja, existe uma resolução que nos orienta de alguma forma a fazer, a realizar esses atendimentos online, inclusive a guarda desses atendimentos, né, do material tanto produzido no meio virtual, né, que fica em um material, em um lugar zipado, que é você, psicólogo, que vai ter que dizer ao conselho como você vai guardar aquele material virtual, né, que pode ser numa pasta, né, virtual com senha, dentro de um computador pessoal, não compartilhado com senha também. É você que vai dizer como vai respeitar esse sigilo. Para além disso, o material físico que a gente também produz, eu digo que a gente porque eu também faço atendimento online, né? Então, o material que a gente produz de registro também tem que ter as mesmas diretrizes desse código, tá? De guarda, de sigilo, de estar no armário com chave, onde só você vai ter acesso, etc, etc. Beleza, minha gente? Ok. Não sei se eu consegui responder, Maria.
Me diga aí para eu poder seguir, viu? Veja, vocês gostaram desse quadro aí? Eu gostei, viu? Quando eu estava elaborando, tive ideia, vi assim: se a gente está falando de sigilo, de exposição, não exposição, entra em sigilo, né, em preservação de intimidade, eu vou procurar no código e a gente faz essa grande revisão sobre o sigilo, tá? Ok? Sim, o quadro ajuda demais. Eu não sei, Maria, se eu conseguir lhe responder, você não me diz. Ah, sim, respondeu. Ok. Vamos lá? Questão 2. Vamos lá. Em ocasiões de greve ou paralisações dos profissionais de psicologia, deve-se garantir a continuidade das atividades de emergência. Ponto, né? Até aí, muita gente acertou a questão, né? Mas eu acho que daqui para frente foi o grande nó, porque a banca Sebrasp, ela nos convidou à reflexão. E aí ela acrescenta, sendo emergência o que os psicólogos destacam como tal, ainda que outros profissionais não o reconheçam, visto que o conceito de crise, emergência e de urgência em psicologia é de difícil definição e se caracteriza sempre por uma avaliação mais contextual dos casos envolvidos. Minha gente, a banca aqui. Ela quis saber, mesmo assim, olhar para a nossa capacidade crítica e reflexiva e zombar com nossa cara. Por quê? Porque é uma questão certa ou errada. Eu não tenho outra alternativa para poder julgar qual é a mais certa, qual é a mais errada. E aí, a gente tem medo de marcar uma questão dessa, porque para, né, quem sabe, da banca Sebrasp, uma questão errada anula uma certa, né? Então, se eu errar essa, eu já anulo a primeira que eu acertei. Então, ao invés de eu estar acertando uma, eu acerto zero na prova, né? Então, veja, levem para o coração de vocês, para a banca Sebrasp e para mim também, eu também concordo, né? A gente é que precisa definir o que é urgência e emergência, tá bom? O código não diz, percebe? Que o código ele vai retratar que a gente precisa garantir as atividades consideradas de emergência, né? E que essas atividades elas não sejam interrompidas. É o que eles dizem. Agora, o que é emergência? O código não traz. E aí a Sebrasp ela avança nessa questão e ela diz que quem tem que definir somos nós o que são emergências. Tá bom? Ok? E eu vou trazer uma questão bem prática para quem teve dúvida, né? Se vocês estão no serviço, exemplo de saúde, e vocês, vamos dizer, no hospital. Esse hospital é porta fechada, você não vai atender casos de emergência, né? Vocês vão fazer acompanhamento ambulatorial ou atendimento beira-leito, beleza? Ok. Então, entrou em greve, não pode suspender 100%. Isso a gente já sabe. A gente, de acordo com o nosso código, né, a gente precisa garantir a continuidade das atividades de emergência. Agora, quem é que vai definir o que é emergência? É um enfermeiro? É um médico? Não, somos nós. Por isso que a Sebrasp, ela diz assim, ó, ainda que outros profissionais não reconheçam como emergência, né? Às vezes um choro, ou para quem principalmente trabalha em hospital, né, sabe que se um acompanhante está chorando, um paciente está chorando, a equipe olha aquilo como uma grande emergência, sabe? E aí a gente tem que chegar ali naquele momento, vamos lá, a psicologia tem que estar aqui porque o paciente está chorando. Poxa, às vezes o choro é um processo de elaboração daquela situação, uma elaboração psíquica. Então não é um enfermeiro nem um médico que vai me dizer o que é uma emergência psicológica. Quem tem que dizer somos nós. E aí, nas questões de emergência, né, de greve, paralisações, as atividades de emergência têm que ser definidas pelo psicólogo. E não pode ser para todos os lugares as mesmas emergências, porque cada lugar tem emergências diferentes, percebem? Quando eu falo que as emergências de um hospital, porta fechada, é diferente das emergências do hospital de porta aberta, que atende a todos os usuários, é diferente de uma emergência do hospital psiquiátrico, é diferente de uma emergência de um CAPS.
cada um tem questões de emergências diferentes, situações de emergência. E aí ela finaliza, né? Sempre por uma avaliação mais contextual dos casos envolvidos. Tá, minha gente? Então é isso, né? Eu tô trazendo isso para vocês dentro dessa pegada mais reflexiva, porque Sebrasp e FGV, elas gostam. Gosta da pegada mais reflexiva. E aí, quem traz é a Sebrasp, eu sabia que essa questão iria gerar dúvidas em muita gente. E quando a gente está na hora de marcar se é certo ou errado, né? E a questão errada anula uma certa, a gente treme na base e pode até deixar em branco. A grande questão é se a gente deixar muitas questões em branco, a gente fica longe das vagas, né? Então, questão correta, Sebrasp, né? Ela faz essa ampliação, né? Desse termo que está lá e como está, né? Como é que está esta situação no código? Atividades de emergência, o psicólogo deve garantir que as atividades consideradas de emergência não sejam interrompidas durante a greve ou paralisação. Ok. É obrigatório garantir que haja uma comunicação prévia, é uma outra coisa, tá? Sobre a paralisação dos usuários ou beneficiários dos serviços. E aí a gente também tem várias questões nesse sentido, né? De que a gente fechou o serviço, todo mundo aderiu à greve e ninguém comunicou. Falso, né? Ou seja, conduta errada, tá? A gente pode grevar? Podemos grevar. Temos o direito de greve. 100% não. A gente precisa manter as atividades de emergência, que segundo a Sebrasp, quem tem que definir é o corpo de psicólogos daquele lugar. Beleza? E antes de grevar, a gente precisa comunicar. Ok? Greve ou paralisação. Beleza, minha gente? Ó, já já a gente volta, tá? Eu vou finalizar. Veja, a gente só terminou duas questões, mas eu prometo ser mais rápido, tá bom? E já já a gente volta para terminar essa noite de hoje, tá? Um cheiro.